Nesta aula vamos continuar o estudo da competência tributária, das suas características. E vimos a questão do artigo 6º do CTN, do artigo 7º no seu parágrafo 2º, e vamos continuar os parágrafos do artigo 7º como características importantes da competência tributária. Muito bem. O que determina o parágrafo 1º do artigo 7º do Código Tributário Nacional? Vamos lá, vamos dar uma olhada neste dispositivo. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Na verdade, ele está se referindo aqui, o parágrafo 1º, à atribuição da capacidade de fiscalizar e arrecadar para outra pessoa jurídica de direito público. Ora, o que significa este parágrafo 1º do artigo 7º? Algo muito simples. O crédito tributário goza de vários privilégios, várias garantias e privilégios. E os créditos da União têm um privilégio maior que os dos estados e os estados do que o dos municípios. O artigo 187, parágrafo único do CTN, determina que se uma empresa estiver em processo falimentar, estiver devendo para a União, para Estado, para DF, para municípios, primeiro será pago para a União. Depois para o Estado, Distrito Federal e Território conjuntamente e pro rata, e se sobrar alguma coisa para os municípios conjuntamente e pro rata. Então vamos imaginar que uma empresa agrícola que tem uma propriedade rural e tem um escritório na cidade, entrou em processo falimentar e deve o ITR, Imposto Territorial Rural, relativo à propriedade rural, e o IPTU, relativo à propriedade urbana, o escritório na cidade. Então, o ITR vai ser pago primeiro, porque a União tem esse privilégio com relação ao tributo municipal. No entanto, vamos imaginar que neste município, a União delegou a capacidade de fiscalizar e arrecadar o ITR ao município. Então, o município está entrando com a ação de execução contra os dois tributos. Com relação aos dois tributos, contra o sujeito passivo, o ITR e o IPTU. O IPTU porque é da sua competência, o ITR porque a União delegou a capacidade de fiscalizar e arrecadar a ele, município. O que determina o parágrafo 1º do artigo 7º é que, ainda assim, o crédito relativo ao ITR continua com o privilégio que tem com relação ao tributo municipal e terá que ser pago antes, muito embora quem esteja entrando com a ação de execução seja o município com relação aos dois impostos. É isto que determina o parágrafo 1º do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então, nós já sabemos que a competência como um todo é indelegável, mas é permitida a delegação da capacidade de fiscalizar e arrecadar a outra pessoa jurídica de direito público, com esse detalhe que acabamos de ver. E o parágrafo 3º do artigo 7º traz uma posição com relação ao simples fato do cometimento, da transferência da função de arrecadar e fiscalizar a outra pessoa jurídica de direito público e, mais ainda, da capacidade de arrecadar somente para a pessoa jurídica de direito privado. O parágrafo 3º determina que esse cometimento nem é considerado delegação de competência. Vamos dar uma olhadinha no dispositivo? Parágrafo 3º do artigo 7º. Parágrafo 3º do artigo 7º. Não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa jurídica, à pessoa de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Então, pessoa jurídica de direito privado, bancos, casas bancárias, caixas econômicas, demais instituições financeiras, ora, caixas econômicas e casas lotéricas hoje já recebem tributos. Isso
nem é considerado delegação de competência. Então vamos lá, vamos finalizar essa questão da delegabilidade da competência tributária. Em primeiro lugar, a competência como um todo, que inclui as 3 capacidades de fiscalizar, de arrecadar e de legislar, isso como um todo não pode ser delegada. É indelegável. Mas é delegável a capacidade de fiscalizar e arrecadar a outra pessoa jurídica de direito público e nem é considerado delegação o cometimento, a transferência da função de arrecadar somente para pessoa jurídica de direito privado, bancos, casas lotéricas e por aí afora. Hoje até em supermercado você já paga, em determinados caixas você já paga o tributo. Então, é assim que funciona a questão da delegabilidade da competência tributária. E uma última característica está no artigo 8º do Código Tributário Nacional. Para que a gente possa entender o artigo 8º, é importante que a gente atente para o texto da Constituição Federal. A Constituição, no artigo 145, estabelece que União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Poderão instituir. Ora, significa então que a Constituição apenas atribui a competência para instituir. Ela, Constituição Federal, não exige a instituição dos tributos. Absolutamente. Ela apenas atribui a competência para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, é o que determina o artigo 145. Poderão. E, portanto, o artigo 8º do CTN determina que o fato de uma determinada pessoa jurídica competente para instituir um tributo, não o instituir, não exercer a competência que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, isso não transfere a competência para outra pessoa jurídica. Vamos ver como é que o artigo 8º coloca essa questão? O não exercício da competência tributária não a transfere, não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Então, o fato de determinada pessoa jurídica não instituir o tributo não significa absolutamente nada. Nenhuma outra pessoa jurídica vai poder se apropriar dessa competência. É importantíssimo aqui fazer um parênteses, uma observação. O que significa este fato da Constituição não exigir a instituição de impostos, taxas e contribuições de melhoria, na medida em que a Constituição apenas atribui a competência, não obriga a instituição. Mas muito cuidado, que a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela exige a instituição e efetiva cobrança de todos os tributos de cada ente da federação. Então, muito cuidado que, embora em nível de Constituição Federal não haja uma obrigatoriedade de instituição de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de empréstimos compulsórios e de contribuições parafiscais, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a instituição desses tributos. Mas, de qualquer maneira, se determinada pessoa jurídica não exercer a competência, como a União, até hoje, nunca exerceu a competência para instituir o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que é competência da União, atribuída pelo artigo 153, inciso 7º da Constituição. Mas o fato dela não exercer não transfere essa competência a outra pessoa jurídica de direito público, apenas ela não vai exercer. Muito bem. Bom, mas nós estamos falando de Código Tributário Nacional, estamos vendo os dispositivos do Código, vimos que a matéria de legislação tributária, normas gerais, tem que estar prevista em lei complementar, mas nós estamos falando do CTN, que
foi publicada como lei ordinária, lei número 5.172 de 66. Então, como é que fica essa questão do CTN? O CTN é uma lei ordinária, é uma lei complementar, é uma lei ordinária com força de lei complementar? Como é que é essa história? Então vamos decifrar essa questão importante para efeito de prova principalmente. Vamos lá. Está lá o Borbinha na dúvida, afinal o CTN é lei ordinária ou lei complementar? Muito simples. O que é o princípio da recepção? Existe uma Constituição Federal e uma legislação infraconstitucional. Com o advento de uma nova Constituição, revogando a Constituição anterior, o que acontece? Toda a legislação infraconstitucional é recepcionada pela nova Constituição naquilo que não lhe for conflitante, evidentemente. Naquilo que não lhe for conflitante. Maravilha. Isso é o que acontece com a legislação infraconstitucional, leis, códigos, etc. E o que aconteceu com o nosso CTN? O nosso CTN ele foi publicado em 1966 como lei ordinária. Menos de um ano depois, entrou em vigor a Constituição de 67 e exigia que essa matéria fosse reservada à lei complementar federal. Mas não havia necessidade de se votar uma nova lei complementar, porque aquela lei tinha menos de um ano, a lei ordinária 5.172, então ela foi recepcionada pela Constituição de 67 e assim pela Constituição de 88, com força de lei complementar. Então o CTN foi recepcionado com força de lei complementar. Então vamos colocar no quadro a historinha do nosso CTN. Vamos lá. O CTN foi aprovação como lei ordinária em 25 de outubro de 1966 e publicação no Diário de Justiça da União, dia 27. Recepção como lei complementar pela Constituição Federal de 67 e, consequentemente, pela de 88. E denominação de Código Tributário Nacional pelo ato complementar 36 de 67 como Código Tributário Nacional. Muito bem. Então, sempre tem aquela dúvida em prova, será que o CTN é uma lei ordinária com força de lei complementar ou é uma lei complementar? A questão é muito simples. Ele foi publicado, se o tarado do examinador perguntar, o CTN foi publicado em 1966 como lei ordinária. Hoje tem força de lei complementar, em função do princípio da recepção. Essa é a questão. Então, só pode ser alterado por outra lei complementar. O nosso velho CTN. Embora seja uma questão de discussão de sexo dos anjos, se ele é lei ordinária com força de lei complementar ou se ele é uma lei complementar, isso não muito raramente é questionado em prova. Então é sempre bom lembrar que ele foi publicado como lei ordinária e recepcionado com força de lei complementar pela Constituição de 67 e também pela Constituição de 88, que nós sabemos também reservou essa matéria, normas gerais, à lei complementar federal. Então é assim que funciona o nosso CTN. E, portanto, nós vimos que a competência tributária é a capacidade que tem aquelas pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, Município, de instituir os seus respectivos tributos. Vimos as características dessa competência tributária, vimos a questão do Código Tributário Nacional e na próxima aula vamos começar o estudo dos tipos de competência tributária previsto na Constituição Federal.